Olá, 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Hoje é sexta-feira, dia 24 de março de 2023. Esse é o Jornal do Empreendedor, segunda edição, então seja muito bem-vindo. Eu sou Sebastião Garcia e convido você para acompanhar comigo a partir de agora as principais notícias do dia. Governo bate recorde em arrecadação de impostos, é o maior valor em 29 anos. Serão conhecidos hoje os vencedores do Desafio Liga Jovem, a maior competição nacional de empreendedorismo e tecnologia para estudantes do Brasil. Bossa Summit reúne em São Paulo o que tem de mais inovador no setor de startups e movimenta o mercado de investimentos. Tudo isso agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. A arrecadação do governo federal em fevereiro foi de 158,9 bilhões de reais. Aí inclui impostos, contribuições e demais receitas. O resultado representa aumento de 1,28% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Esse também foi o maior valor já registrado para fevereiro em 29 anos, desde o início da série histórica em 1995. A informação é da Secretaria da Receita Federal. E olha, hoje o Brasil vai conhecer as equipes vencedoras do Desafio Liga Jovem. A final da maior competição nacional de empreendedorismo e tecnologia para estudantes do país acontece em São Paulo, dentro da segunda edição do Bossa Summit. Um misto de ansiedade e tensão, tudo justificado, já que 10 dos 21 grupos finalistas do Desafio Liga Jovem, a maior competição nacional de empreendedorismo e tecnologia para estudantes do Brasil, ficam frente a frente com uma nova banca de jurados. Em 5 minutos, eles apresentam suas ideias e fazem de tudo para chamar a atenção dos jurados. Afinal, essa é a última oportunidade antes do resultado final. A banca é composta por empreendedores de peso que contam com a difícil tarefa de escolher as ideias mais inovadoras. Criatividade, atitude empreendedora, mas mais do que isso, propostas concretas de resolução de problemas para a comunidade. Eu acho que é uma grande lição para a educação básica e para o ensino superior. Vamos parar de ensinar e vamos dar na mão dessa juventude projetos para eles resolverem, botar massa crítica no ar. Se a escola fizer esta transformação, parar de ensinar e fazer os alunos aprenderem com mão na massa, nós teremos uma sociedade muito melhor. Muita segurança nas equipes, muita firmeza na defesa dos problemas, na apresentação dos problemas, na defesa das soluções e agoniadíssimo para ver qual vai ser o resultado, né? Agora, o mais importante dessa experiência está no que aconteceu antes da galera chegar aqui. As conexões que foram feitas a partir das interações entre estudantes de várias partes do Brasil, a conexão com o ambiente de mercado real, onde as discussões acontecem, onde os negócios acontecem, mas entendendo que isso aqui é só uma experiência, que ainda tem muito mais coisa bacana para essa galera viver, muitas experiências legais, inclusive para levar de volta para as escolas da galera. Eu acho muito importante que volte para a sua escola, conte para todo mundo como é que foi estar aqui. E vamos ver ano que vem, quem é que está de novo, né? Bom, e depois de apresentar suas ideias para os jurados, é preciso continuar controlando a tensão e ansiedade, porque o resultado só sai depois do segundo dia de audições, quando os 21 grupos tiverem expostos seus projetos. Bom, agora minha sensação é de muito alívio e gratidão também por ter chegado até aqui. A gente trabalhou muito, eu e os outros integrantes da equipe, a gente trabalhou, se esforçou, a gente aprendeu muito durante esses 3 meses de aprendizagem, fizemos muita pesquisa, trabalho e foi um prazer se apresentar e poder compartilhar a nossa ideia. Foi um processo bem interessante, mas ao mesmo tempo bem desgastante. Mas foram perguntas que a gente conseguiu se desenvolver bem. Espero o melhor resultado também para a final. O programa Liga Jovem desafiou alunos de todo o país a desenvolver soluções para problemas sociais com o uso da tecnologia e do empreendedorismo ao longo de 7 meses de um percurso de aprendizado intenso. Até aqui, a competição promoveu mais de 150 oficinas com mais de 6 mil alunos impactados, mais de 20 horas de conteúdo ao vivo e mais de 1.200 equipes inscritas.
que esses meninos apresentaram nesses 2 dias foi sensacional. O nível das bancas foi muito maior, muito maior do que a gente esperava. Claro, esses meninos estão prontos para encarar qualquer projeto. As 6 equipes mais bem pontuadas entre as classificadas vão ganhar uma viagem a centros tecnológicos em Madrid, na Espanha. O resultado será anunciado nesta sexta no palco principal do Bossa Summit 2023. Agora, empreender, ser dono do próprio negócio ou trabalhar como funcionário numa empresa com carteira assinada. Para muita gente as duas situações, né? Nem sempre é uma questão de escolha, mas em qualquer caso é preciso ficar atento às obrigações contábeis. Vamos falar sobre isso hoje na nossa coluna Descomplica. Aqui comigo, a contadora Sandra Francisca da Silva. Oi, Sandra, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Ótimo, obrigado, viu, pela sua gentileza, disponibilidade de conversar com a gente. Sandra, me diga, primeiro, para a gente entender, é possível as duas situações, né? Empreender ao mesmo tempo, ter um CNPJ e trabalhar como CLT. É legal e é possível, né? Legal sim, sem problema. Certo. E aí, nessa situação, na hora de pensar na documentação, qual é a preocupação que esse profissional tem que ter? Para declarar o imposto de renda? Pode ser, especificamente pelo imposto de renda, primeiro. Para o imposto de renda, se o MEI dele tiver movimento, porque é muito comum abrir o MEI e não movimentar, né? Mas se é uma segunda renda dele, ele tem que fazer essa declaração, sim. Tanto ele tem que fazer uma declaração de pessoa jurídica, né? Que é aquela das MEI que ele tem que fazer. E também, quando ele for fazer a declaração de pessoa física, que é onde vai entrar o emprego CLT dele, né, os rendimentos lá do CLT, ele declara também esse rendimento que ele tem lá no MEI, lá em bens e direitos. Ele faz também essa declaração. São 2 declarações agora, então, no início do ano, com esse prazo até o final de maio, é isso? Isso mesmo. Agora os o prazos... MEI, ele tem que fazer uma do CNPJ, né, do MEI, da pessoa jurídica, e a declaração de pessoa física, pelo fato dele ser CLT. Certo. Este ano os prazos coincidiram, né? Havia uma diferença de data, mas esse ano as 2 declarações para final de maio, certo? Isso. Agora, Sandra, com relação a alguns outros direitos, fundo de garantia, seguro-desemprego, aí quando esse trabalhador é demitido lá, o CLT, e aí ele consegue receber esses mesmos direitos, como é que funciona? No caso, todas as verbas rescisórias ele vai receber. FGTS, férias proporcionais, 13º, inclusive a multa dos 40% do FGTS. Ele só não recebe o seguro-desemprego se o MEI dele estiver ativo, se ele tiver movimentação nesse MEI. Aí o seguro-desemprego ele não recebe. A Receita entende, então, que ele já tem uma outra renda que não seria necessário esse seguro. É isso? Isso mesmo, é isso. Tá, precisa observar isso, né? E caso o MEI esteja inativo, tem alguma interferência nesse processo aí, seja na demissão ou na declaração do imposto de renda? Não, se o MEI estiver inativo, não tem necessidade dele declarar no imposto de renda. E para o seguro-desemprego, ele consegue receber com o MEI inativo, só que ele tem que comprovar através de documentos. Sandra, essa declaração feita anualmente serve como documento para comprovação para ele receber o seguro-desemprego. Tá. Me tira uma outra dúvida, quanto à contribuição do INSS, quanto ele é MEI e como ele é CLT, ele está pagando o INSS de 2 formas, duplamente? Ele está fazendo 2 contribuições, sim. Isso. E aí, só que não conta como é que se diz? A mensalidade é uma só. Digamos que ele vai pagar o mês de fevereiro, ele pagou como CLT e como MEI. Conta um mês só, né? Mas vai contar as 2 contribuições dele. Mas para o empregador, a empresa está pagando também a contribuição do INSS lá, né? Isso. Certo. Algum outro ponto mais interessante aí para o empreendedor, MEI, nessa situação, que deva ficar atento agora no início de ano, principalmente? Então, ele se atentar realmente a essa declaração, que é muito comum o MEI esquecer disso, porque, teoricamente, o MEI não precisa de contador, né? Ele mesmo pode fazer todas essas obrigações. É só se atentar a esse prazo de fazer a declaração, o DASM, né? O DASM, que é a declaração anual de MEI. Porque isso aí pode gerar uma multa para ele, né? Pode gerar multa e acabar indo para a dívida ativa.
Então, eles se atentam a isso. Certo. Tá bom. Sandra Francisca da Silva, contadora, muito obrigado pelas suas informações aqui com a gente. Tenha um bom dia. Bom dia, estou à disposição. Obrigada. Seguimos, olha, nessa semana, São Paulo é a capital do investimento em startups do Brasil. A segunda edição do Bossa Summit reúne o que tem de mais inovador nesse setor e movimenta o mercado de investimentos. Idealizada para transformar iniciativas verdes em lucro. E por que não? Aqui a rentabilidade do negócio vem com a economia obtida com a redução do consumo de água. E a gente defende a sustentabilidade com retorno sobre investimento. A gente acredita que para ser sustentável não é necessário grandes investimentos, por isso a gente criou um modelo de negócio no qual a gente implementa a nossa tecnologia de forma totalmente gratuita, assume a gestão de tudo relacionado à água dentro do estabelecimento comercial, entrega uma redução direta nos gastos relacionados à água e como pagamento para a TID sustentável, o que a gente recebe é parte da redução que nós mesmos geramos. E olha só essa solução de hardware e software que trabalha com eletroestimulação cerebral que promete reduzir em até 90% o custo da terapia para pessoas com autismo. Ao todo, mais de 450 ideias inovadoras como estas estão sendo apresentadas na segunda edição do Bossa Summit 2023, considerado o principal ponto de encontro entre investidores e startups do Brasil. Aqui o objetivo é acelerar o mercado, conectar e capacitar o ecossistema. Eventos como esse é uma oportunidade para empreendedores que têm suas startups, seus projetos, principalmente os menores, né? De encontrar investidores, de encontrar oportunidade para crescer, para desenvolver, para fazer parcerias. Então, eventos como esse faz a conexão nesses dois mundos, do investidor com o empreendedor e com grandes corporações. Gente, são inúmeras as inovações por aqui. Agora, olha só quem eu conheci. É esse aqui, ó. É o Máximos, que, ó, é todo carinhoso para interagir com quem passa por aqui e ainda fala sobre economia. À medida em que os visitantes perguntam questões como o que é a taxa Selic, CDI e por aí vai, ele responde. A Selic é a taxa básica de juros da economia do Brasil. A cada 45 dias, o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, aumenta ou diminui ou mantém esta taxa. Essa taxa é calculada a partir de indicadores financeiros e cenário macroeconômico. Ela influencia nos investimentos indexados à Selic. Quanto maior essa taxa, maior o seu rendimento. Ao todo, 6.000 pessoas devem passar pelos 2 dias de evento no Transamérica Expo Center em São Paulo. O espaço, com 5 palcos, recebe palestras de CEOs de grandes empresas, investidores, influenciadores de economia e empreendedorismo. Um prato cheio para quem busca atrair olhares curiosos e despertar novas parcerias de sucesso, como é o caso dos amigos Túlio Mene e Nilo Portela. Juntos, em 2016, criaram uma agência de publicidade com foco na região norte do Brasil. A ideia deu tão certo que evoluiu para uma holding especializada em acelerar novos negócios e até investir em novas ideias. Há um ano atrás, eu estava aqui como investidor. Estava aqui também como empreendedor, como founder de startups, gerando negócios aqui, procurando conexões e ambientando nesse mundo aqui. E hoje, a gente se torna sócio da Bossa e poder contribuir para o ecossistema. Assim como a gente quer que mais gente invistam, entrem no ecossistema e transformem a vida de outras pessoas. Muda a cara do nosso país, gere mais emprego. E aí, com o tempo, essa relação foi ficando cada vez mais forte, né? Cada vez ficando mais próximo. A gente começou a se envolver muito no ecossistema, ganhamos alguns prêmios no setor de investidor do ano e tal. E aí, as coisas foram acontecendo, surgiu uma oportunidade da gente estar mais perto, né? A gente já tinha o nosso braço de inovação que investia em várias startups e aí era natural estar próximo da maior empresa do segmento aqui no Brasil e que investe em mais de 1.600 empresas. E aí, numa conversa, a gente falou, cara, vamos estar mais perto? E aí foi acontecendo de maneira natural e hoje eu tenho um orgulho de estar aqui. No próximo bloco, o empreendedorismo feminino é tema de evento em Alagoas. Voltamos já já. Horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. Estamos de volta e ao vivo com o Jornal do Empreendedor, segunda edição. E olha, sabemos que são indiscutíveis os avanços da tecnologia e a contribuição dela também
para os negócios, né? Agilidade nos processos, eficiência nas vendas. Mas as facilidades trouxeram riscos também, como os golpes aplicados a empresas e consumidores. E esse é o assunto de uma das nossas entrevistas de hoje. Está aqui comigo Luciana Lovato, diretora de canais da Kaspersky e também especialista em gestão, em segurança, em vendas. Só para falar algumas das suas especialidades, né, Luciana? Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo certo. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Ótimo, obrigado pela sua gentileza de ceder seu tempo e compartilhar seu conhecimento aqui com a gente. Luciana, primeiro é interessante a gente dizer que os riscos não são só para o consumidor, né? São para a empresa também, quando a gente fala de golpes, né, Luciana? Exato. O que acontece, às vezes, as pequenas e médias empresas, elas acabam não levando em consideração o grande alvo que elas são. Imagina que uma pessoa física, a gente consegue roubar muitos dados e muito dinheiro, mas o criminoso, ele pensa muito além. E é muito mais fácil, é muito mais lucrativo roubar das empresas, das pequenas e médias empresas, porque o volume de transação de negócios é muito maior, né? Então, qual é a nossa vulnerabilidade hoje? Tem se falado muito desse último golpe do cartão, né, que não aceita a aproximação e aí tem que digitar a senha. Como é que está essa situação hoje em dia? São muitos os tipos de golpes, né? Existem vários golpes hoje. A gente tem 3 golpes que são os mais comuns em cima de pequenas e médias empresas ou mesmo para pessoa física, né? E esse que você falou em relação à parte de cartão é justamente o chamado Prelex. Para quem não sabe o que é o Prelex ainda, ele acontece com as maquininhas de cartões. Imagina que você vai num posto de gasolina e aí você vai passar o seu cartão. Tem que ser aquelas maquininhas que são conectadas ao computador, porque o problema em si não é na maquininha, tá? O problema em si é no computador que essa maquininha está conectada. Então, por isso que essas máquinas com fio, ela acaba dando essa certa vulnerabilidade quando a máquina não está corretamente protegida. Então, esses criminosos, eles conseguem, através dessa conexão da maquininha ao computador, ele consegue, no momento que o cliente vai fazer essa transação, né, de pagamento, ele consegue fazer como se fosse uma dupla transação. Ele pede 2 vezes para você digitar a senha, porque o primeiro pagamento vai justamente para esse criminoso e o segundo pagamento vai para o estabelecimento, fazendo com que seja muito mais difícil que o usuário ou mesmo a empresa identifique que ele está, na verdade, fazendo um pagamento para um criminoso. Até porque esse duplo pagamento, quando ele sai na fatura de cartão de crédito do cliente final, do cliente, ele sai com nomes diferentes, com CNPJs diferentes, então é muito difícil de identificar isso. Agora, qual a responsabilidade da empresa, nesse caso, esse golpe, tendo aí como exemplo? Absurdamente gigante, porque assim, a partir do momento que você não está protegendo, né, o seu cliente e essa ameaça ela está instalada no seu ambiente, no seu computador que está conectado a essa máquina de cartão, você pode sim ter vários tipos de problema, porque você está com os dados do cartão desse cliente, você está tendo acesso a essas informações, a gente tem várias leis que protegem o usuário em relação a isso, então é muito importante que, além do prejuízo que a empresa pode estar tomando, além do prejuízo de imagem, que eu acho que é um dos mais importantes, dessa empresa realmente estar infectada e causando esse prejuízo para o usuário, né? Qual é a orientação, então, para se prevenir nesse caso? Existem algumas básicas orientações que a gente pode fazer. Vou falar 3 delas que eu acho que são as mais fáceis. A primeira, sempre tenha todas as suas ferramentas de computador atualizadas, as suas ferramentas de aplicações atualizadas, isso é muito importante. Imagine que toda aplicação não atualizada, ela tem ali uma vulnerabilidade. Até quando a gente recebe aquelas do próprio programa do nosso celular, atualiza. Eles estão te trazendo essa atualização justamente para que você fique protegido desses pontos de vulnerabilidade que pode ter. O segundo, tenha a ferramenta de backup, é muito importante. Você não sabe em algum momento se você vai ser atacado ou não e se a proteção ali que você tem é o suficiente. Então, tenha um backup de todos os dados, de um local separado, que não esteja conectado àquelas máquinas que você utiliza no dia a dia de trabalho. E o terceiro e mais importante, conscientizem os seus usuários. Porque o usuário hoje, ele é a maior ameaça que a gente tem, porque ele está dentro de casa, ele tem todos os dados da sua empresa e a partir do momento que ele não sabe lidar
com essas informações corporativas dentro dos dispositivos que ele utiliza, você está com a porta aberta. Então, conscientização de segurança nos funcionários da empresa. Tem também ferramentas para evitar fraudes também, golpes também, disponíveis hoje no mercado. Uma pergunta e outra, já para a gente finalizando. Compras também feitas online, que hoje também cada vez mais comuns, também correm tanto risco quanto? Como é que deve ser a prevenção nesse caso? Também, com certeza, porque existe o chamado ataque via web, que ele cresceu muito, principalmente por conta do home office, porque as pessoas elas levaram seus computadores corporativos para casa, elas começaram a fazer mais compra através da internet, muitas vezes até através desse computador, e é o maior caso que o criminoso pode ter acesso. Então, o que acontece? Vários sites que podem ter essas vulnerabilidades, e pode ser sites de e-commerce ou de notícias, por exemplo, que mais são lidas, são sites que mais têm acesso e que tem uma vulnerabilidade lá. Se você não tiver uma ferramenta de segurança correta no seu computador, atualizada, com todas as políticas instaladas, tudo corretamente, e você acessa esse site, você está dando uma porta de entrada através de uma compra que você está fazendo para a sua empresa ou mesmo para a sua casa. Você está deixando uma porta aberta para o criminoso entrar através dessas páginas que você se conectar. Então, é muito importante que você tenha na sua ferramenta de segurança o controle de web, o controle de acesso de web, porque isso vai fazer com que você não acesse esses sites que podem estar contaminados. Ótimo. Luciana Lovato, especialista em gestão, em segurança, em vendas também, falando para a gente sobre a prevenção a golpes tão comuns, infelizmente, hoje em dia, e o quanto é responsabilidade também dos empreendedores nesse processo. Luciana, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Volte sempre. Muito obrigada. Bom dia para todos. Ok, seguimos. Olha, a participação feminina nos poderes judiciário e legislativo ainda é baixa, mas vem aumentando aos poucos. O assunto foi discutido em encontro realizado em Alagoas. O debate também incluiu fatores que impactam o empreendedorismo feminino. Acompanhe na reportagem de Bruno Prezado. Lugar de mulher é na política e também no poder. Essa é a mensagem do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. O evento Mulher e Poder, uma reflexão necessária, trouxe diferentes abordagens sobre a presença e inserção feminina, seja no mercado de trabalho ou dentro dos parlamentos. Nós precisamos entender que nós já estamos prontas para assumir essas cadeiras, prontas para estarmos em posição de liderança. Acho que tem essa mudança do pensamento das mulheres que vai, com certeza, levar com que os homens também entendam que a gente vai ter que dividir esses lugares. O debate também discutiu os fatores que impactam diretamente no empreendedorismo feminino. Então é importante se reconhecer que se somos a maioria da população, somos a maioria do eleitorado, não estarmos no espaço de poder é um defeito grave da nossa democracia. Não é um problema das mulheres, é um problema da sociedade que exclui a sua metade, inclusive uma metade economicamente ativa, que poderia estar produzindo mais e gerando mais riqueza para o Brasil e para o mundo. De acordo com o Instituto Rede Mulher, 42% das mulheres escolheram um representante em 2022 que apresentou projetos para estímulo do empreendedorismo feminino. Para dar a elas as condições de ter acesso ao crédito, de ter acesso à tecnologia, de ter acesso a melhores formas de vender ou de identificar o seu cliente. Isso o Sebrae tem feito com muita competência. Estamos aí, né? Desde 2021, quem mais cresceu foram as empreendedoras e quem mais cresceu na oferta de emprego também foram as mulheres. Isso é muito bom para o Brasil. O evento reuniu grandes personalidades da política, um incentivo para quem quer chegar mais longe. Anteriormente, a gente era aquela história, né? Marido e mulher não se metem a colher. Então, na verdade, a gente está engateando nesse processo que a gente já alcançou muitos espaços, mas a gente não é nem esperada chegar lá. E momentos como esse mostram que sim, a gente deve ser esperada, a gente deve ser querida nesse momento e nós temos o poder para fazer essas alterações e mudanças. Participar disso e ver grandes nomes ali palestrando, influenciando a gente, mostrando que a gente está no caminho certo, que nós temos sim tantos direitos eleitorais, que somos portadoras, tanto quanto outro em âmbito de sociedade.
Muito bem, assim a gente termina essa edição do Jornal do Empreendedor. Outras notícias ao vivo aqui de Brasília, na edição das 7h30 da noite. Um ótimo fim de semana para você, ótimos negócios também e até mais.